Sol. Esse testemunho a respeito da roupa, porque às vezes pode ser, né, que as pessoas pensem, exagero, para que tudo isso? Em primeiro lugar, para que tudo isso que você irá na igreja, representando, né, a mensagem. O mensageiro que está ali palestrando está no lugar de quem? Né? E se você está traduzindo essa pessoa, você está no lugar de quem? Né? Do próprio Jesus. Então isso é muito sério. Na minha experiência, eu já vi gente brincando, já soubemos de pessoas que foram roupas com colorido igual de palhaço, alegando que isso era, que o surdo gostava desse tipo de coisa. Então, são mais de 30 anos, né? De experiência que a gente tem com pessoas não consagradas, que fizeram coisas assim. Por um lado, não sei, talvez fosse uma inocência, ou por outro lado, também falta de discernimento, né? Porém, isso que aconteceu comigo, no meu caso, foi inocência. Eu estava na igreja, eu havia comprado uma saia longa, cobria até os pés e tudo mais, e ela era cor de azul petróleo e preta, com algumas misturas de bege, pouquinho, né? Era uma saia tipo indiana. E eu fui para a igreja com aquela saia. O que aconteceu é que na hora que eu entrei na igreja, eu entrei pela porta lateral. E foi isso que me ajudou, porque senão eu ia ficar o tempo todo sem saber o que eu estava fazendo. Acontece que, apesar da saia ter aquela cor, né, escura, ela era totalmente transparente quando batia a luz do sol. E naquele dia eu entrei pela lateral da igreja, coisa que eu nunca fazia, né? Aí uma pessoa viu, chegou assim bem carinhosamente, falou comigo, falou, olha, a sua roupa tá parecendo roupa de saída de banho, de praia. Eu falei, como assim? Ele falou, tá totalmente transparente. Então melhor você ir trocar. O que você acha? Eu falei, isso na hora, imediatamente. Porque a igreja que eu frequentava era assim, 2 quadras, e era, não é? 2 quadras aqui da minha casa. Então eu voltei para casa e troquei de roupa. Graças a Deus essa pessoa viu antes de todo mundo e antes de eu estar exposta, né? Lá na igreja. Graças a Deus. Isso foi um caso. E o segundo caso é a respeito de uma fenda, uma saia que eu tinha, até na altura da coxa, assim, um pouco acima do joelho, ela tinha botões do lado, era uma saia tipo envelope. Aí, como ela ia até mais abaixo da canela, eu me preocupei. Por quê? A cor dela era azul marinho. Enfim, para resumir a história, quando eu dava um passo, né? Um passo após o outro. Acontece que na hora que eu abri a perna para fazer dar o passo, a fenda que tinha, que nem era assim, ela era por dentro a fenda. Ela aparecia até bem na altura da coxa, bem, bem alto. E eu não percebi isso daí. Então, essas coisas, eu me desfiz da saia porque eu não queria mexer nela, né? E, enfim, me desfiz da saia e não usei mais. Então a gente tem que ter esse tipo de noção, principalmente as mulheres. Não adianta falar porque é assim mesmo. Os homens também. E houve um caso aqui, o terceiro caso que eu vou contar, é que um rapaz que estava aprendendo Libras conosco, ele ainda, eu acho que ele não era convertido, mas estava ali no grupo. E ele era um jovem meio avançadinho, né? E uma vez, nessa mesma época, uma pessoa que inclusive tinha uma deficiência mental chamou a atenção dele porque a roupa dele estava tão apertada
que aparecia bem o volume do genital dele. Então essa moça que tinha deficiência mental chamou ele a atenção na frente de todo mundo. Eu não tinha visto, né? Porque quando eu estou fazendo o serviço, seja na escola sabatina, no culto, ou em outro horário qualquer, eu presto muita atenção nos surdos para ver se eles estão entendendo o que eu estou sinalizando, né? Mas essa moça reparou e chamou ele a atenção na frente de todo mundo. E foi bom, porque ele nunca mais apareceu com nenhum tipo de roupa desse tipo. E ele usava também roupas, camisas, né, apertadas, meio abertas na altura do peito, assim, um desleixo, né? Então, vocês que estão sendo preparados para serem intérpretes, e mesmo que não seja intérprete no contexto religioso, você tem que ter essa ética de saber como se comportar, como se vestir, porque esse tipo de coisa, né, a sua roupa, você, a sua presença é o seu cartão de visita. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Tomem muito cuidado. E tem uma outra coisa também, lembrei. Os apetrechos, né? Eu procuro não usar nenhum tipo de joia porque eu não gosto mesmo e eu acho que a Bíblia está bem clara quando diz que essas coisas não são da vontade de Deus, porque é costume de povos pagãos, tá? Mas, de repente, uma pessoa pode usar, vamos supor, uma roupa que já tenha na própria roupa, uma correntinha, uma coisa, sei lá, essas roupas cheias de pérolazinhas, esse negócio bordado, né? Ou broches também. Outro dia eu fui na igreja, eu tive que tirar meu broche, que é um broche da missão global mesmo. E o relógio, enfim, esse tipo de coisa pode não parecer, mas atrapalha. Existem alguns sinais que a gente faz no corpo que nesse momento aquele troço ali vai te atrapalhar. E também se for uma coisa meio chamativa, brilhosa, sei lá o que, roupa com estampas brilhosas, com paetê e outras coisas que tem, né? Atrapalha também o visual do surdo. Tá bom? Então vamos ter em mente que nós somos representantes de Deus e a gente deve pedir a opinião dele para ver se está tudo ok. E depois de tudo isso que aconteceu, eu nunca mais usei nenhuma roupa sem que o meu marido desse palpite para saber se está bem, se não está, se ele gostou, se está, né, tá tudo ok. E de lá para cá nunca mais, graças a Deus, não aconteceu mais. Tá bom? Então, prestem bem atenção no que eu escrevi e nesses testemunhos também, porque é chato, viu? Essas coisas quando acontecem fica na nossa mente, tá bom? Então Deus abençoe vocês e que vocês tenham esse discernimento do Espírito Santo. Um abração. Tchau, tchau.